Então, a gente faz uma leitura muito utilitária da Bíblia muitas vezes. A gente lê porque tem que ler 10 versículos por dia, a gente lê porque quer usar para algum estudo, a gente lê porque quer falar com alguém, a gente lê porque quer citar numa rede social, mas essa leitura utilitária, ainda que seja boa porque você está lendo a Bíblia, o grande desafio é ler a Bíblia de tal forma que a Bíblia te leia. E quando a Bíblia te lê, ela vai te colocar em pausas, em suspensão, em silêncios profundos, em uma reflexão profunda. Ela vai converter o nosso coração. A Bíblia não é um ratinho de laboratório que a gente controla com a nossa ciência teológica. Não é um estudo verificável nesse sentido mecânico da ciência. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Como é que a gente se aproxima dela? Com que expectativa a gente chega até ela? Como é que a gente abre esse texto? Como é que o nosso coração se dispõe em atitude permanente de oração frente à palavra de Deus? Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 561. Eu sou o Rodrigo Bibo, teologia é inevitável. E nós estamos ao vivo aqui no Encontro de Líderes dos Jovens da Verdade. E a galera gostou? Sim! Muito bem. E eu sou o Vitor Fontana. E preparo bíblico é muito mais do que decorar versículo. Eita, tem uma frase do Pedro do Borel, né? Menos versículo decorado e mais versículo encarnado. É boa essa. É boa, Pedro do Borel. Aliás, atribuem a ele, eu nunca ouvi ele falar. Mas vamos dar o crédito para quem é. Eu vi na internet, se tá na internet deve ser verdade. Aqui é Marcos Botelho. A gente costuma entender que hermenêutica é interpretação, mas hermenêutica também é tradução, ou seja, a gente lê uma interpretação. Interpreta lendo. Não, nada a ver, vai. Bom, aqui é Ziel Machado e a minha frase é: a Bíblia é um livro para hoje. Boa. Ivone Botelho, o estudo bíblico é muito importante para quem quer conhecer mais a Jesus e conhecer a vontade de Deus. Mais importante do que estudar a Bíblia é obedecer. Muito bem. Gente, estamos com esse timaço aqui para falarmos sobre a importância do preparo bíblico para a liderança. E pode parecer meio óbvio esse tema, e de fato ele é, e coisas óbvias precisam ser ditas, mas quando a gente pensa num tema como esse, eu pressuponho, e foi até a ideia que eu tive desse tema, que a gente acaba vendo muitos líderes despreparados. E aí eu fico pensando e tentando criar um cenário. Por que esse líder é tão despreparado biblicamente? Porque, infelizmente, essa é uma realidade. Quantos despreparados estão aqui? Levanta a mão. Mentira, ninguém vai admitir essa, né? Mas a gente sabe, assim, que tem líderes que, de alguma forma, tem alguma qualidade que os colocaram naquela liderança, alguma necessidade os colocaram naquela liderança, mas são pessoas muito despreparadas. Eu queria entender de cada um de vocês, a começar pela Ivone, na sua opinião, na sua entrada você já deu mais ou menos o tom, né, do porquê você acha importante o preparo bíblico, e aí eu quero já emendar uma segunda pergunta, se você quiser responder também, o porquê que às vezes acontece isso, líderes despreparados. Eu penso que de alguma maneira o ensino bíblico, o preparo bíblico está aí à nossa disposição. Começa dentro de casa, com os pais, começa a gente vendo nas pessoas que amam a Deus, que leem as Escrituras, como elas entendem o que elas leem, e a vida é um preparo, na verdade. Vocês estão sendo preparados. Agora, nós podemos intencionalmente decidir ler mais as Escrituras, aprender delas e estudar com aquela intenção de fato. Eu quero conhecer mais a vontade de Deus. Quem é Jesus? O que eu estou fazendo aqui? Aquelas perguntas, né? E muitos de nós estamos despreparados, talvez por falta dessa convicção, que é muito importante nos aproximarmos cada vez mais das Escrituras, elas que testificam de Jesus, que é o nosso Salvador, nosso motivo de vida, e a gente pode humildemente aprender e crescer muito mais nesse conhecimento. Está aí à disposição da gente. Precisa decidir, querer e decidir. Então, é perigoso toda vez que a gente desassocia privilégio de responsabilidade. Então, o privilégio de liderar, o privilégio de abrir a Bíblia em público implica na responsabilidade de fazer isso com o devido temor e reverência. Então, uma das formas que a gente expressa o nosso compromisso, o temor e a reverência no trato com o texto bíblico, é
empenhar todo o nosso esforço, toda a nossa disciplina em tentar entender e estudar a palavra. O apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 2, ele diz assim: se ocupa a meditar nessas coisas, que o Espírito Santo vai te dar compreensão do demais. Então, nesse texto, a gente tem essas duas dimensões: a necessidade do Espírito que nos orienta, mas também a disciplina de nos ocuparmos em estudar e refletir sobre isso. Então, eu diria que toda pessoa que abre a Bíblia em público tem a responsabilidade de se preparar para fazê-lo. O não fazer isso é criar uma divisão de coisas que não podiam estar divididas, que é o privilégio e a responsabilidade. Então, eu vejo que essa junção expressa melhor a nossa vocação e o nosso temor para lidar com o texto. Em toda a conversa sobre preparo bíblico e teológico, a gente tem que lembrar que na liderança da igreja do primeiro século, o cara cognitivamente e teoricamente mais preparado foi o que perseguiu a igreja. Não tem dúvida que Paulo, entre aqueles que no todo ali do primeiro século serviram a igreja, entre aqueles que serviram a igreja de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo era o mais preparado cognitivamente e intelectualmente a respeito do texto, inclusive. E esse mais preparado foi o que perseguiu a igreja, até ter um encontro com Cristo Jesus. Então, sei onde vai chegar, hein? Então, toda vez que a gente vai falar sobre preparo bíblico, parece para mim que se faz necessário que a gente entenda que esse preparo, ele não é um conjunto de elementos intelectuais que a gente apreende para que então a gente possa servir no ministério melhor. Essa responsabilidade da qual o Ziel falou, ela é uma responsabilidade revelacional. É porque a gente conhece o Senhor Jesus Cristo, tem um encontro com Ele, que deveria ser irresistível, querer saber mais e querer conhecer melhor. Eu gosto de fazer uma analogia que quem entende é gente mais experiente, Ziel. Hoje em dia não tem mais isso, mas você vai fazer um esforço e voltar no passado um pouquinho, que é lá quando eu era adolescente muito tempo atrás, quando a gente ficava apaixonado, a gente ligava para pretendente, para paquera, olha só como é velho, para namorada, e no final do telefonema, olha que coisa antiga, tinha um lance assim: desliga você, e do outro lado alguém dizia: não, desliga você, e não, desliga você, porque era aquele desejo intenso de estar com a pessoa amada, ouvir a respeito da pessoa amada, e num relacionamento verdadeiramente saudável, que felizmente terminaria, quem sabe, num casamento, um desejo de conhecer melhor a pessoa que está do outro lado da linha, saber melhor quem é aquela pessoa, quais são as suas preferências, o que aquela pessoa pensa, qual é o histórico de vida, por que ela veio a ser quem ela é. E se for um casamento saudável, também durante o casamento esse desejo persiste. E a gente quer saber quem é a outra pessoa para se relacionar com ela. E o tal do preparo, que parte de um ponto de vista revelacional e não meramente intelectual e cognitivo, é o preparo que vem desse desejo de, poxa vida, um dia eu amei e um dia eu percebi que eu fui amado de uma maneira que ninguém mais disse para mim que eu poderia ser, que eu nem imaginava que dava. Então, o resultado disso é que se eu digo que eu amo, eu preciso conhecer. E por isso que eu digo que preparo bíblico e teológico também não pode ser só decorar versículo, é conhecer aquele texto, é olhar para aquele texto e dizer assim: ali está o meu momento de conversa que eu não quero que acabe. Ali está o meu momento de escuta a respeito do Senhor que eu digo que eu amo. Ali está o momento em que essa pessoa que me amou como mais ninguém amou, reservou para dizer: essas são as minhas palavras de amor. Você pode, por favor, escutar? Então, o tal do preparo bíblico, toda vez que por algum motivo eu estou diante dessa questão em especial, eu tento me recordar que se ele for cognitivo e intelectual meramente, e não partir de um encontro revelacional primeiro, bom, o mais preparado, o intelectualmente poderoso, o apóstolo Paulo, foi aquele que primeiro perseguiu a igreja. E a partir de um encontro, isso mudou. Um parênteses só antes do Botelho falar, mas essa tua fala, eu até fiquei pensando no seguinte, que não é o tema do nosso podcast aqui, mas é o perigo de se conhecer a teologia sem o encontro com Cristo, que é um tópico que a gente já abordou várias vezes no BTcast, mas essa tua fala dá um bom exemplo para isso também, né? Que eram os fariseus, enfim, né? Eu diria
encontros. Encontros. Eu diria encontros, Boa. porque é óbvio que Paulo, no caminho para Damasco, ele tem esse encontro fatídico, mas o próprio Cristo, diante de uma crise de fé, com gente que tinha sido preparada por 3 anos no ministério com ele, e eu estou falando aqui do capítulo final do Evangelho de Mateus, você vai dizer assim, quando que os discípulos mais estavam preparados? Pô, no final do discipulado, 3 anos de ministério. E aí, Jesus marca um ponto de encontro com esses discípulos, já ressurreto, já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para os discípulos. Ele marca um ponto de encontro com esses discípulos, eles chegam lá e uns o adoram, outros, porém, duvidaram. Qual que era o preparo que estava ali? Que os caras duvidaram diante do próprio Cristo ressurreto. E aí, Jesus, diante disso, em vez de dar uma reprimenda, ele entrega para nós e para aqueles discípulos, diante da crise de fé, a grande comissão. Vocês duvidaram? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Como que faz discípulo de todas as nações? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer tudo aquilo quanto eu ensinei. E aí vem a parte dos encontros no plural, e eu estarei com vocês para todos sempre. Então, na medida em que a gente discipula, na medida em que a gente vive, a gente tem encontros. Quando a gente deixa de discipular, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de ensinar tudo aquilo que ele fez a gente entender que tinha que obedecer, quando a gente deixa de fazer isso, a cognição está lá, a memória está lá, a intelectualidade está lá, mas deixa de haver os encontros com ele no meio do caminho. E aí gera aquilo que vocês todos já se depararam e às vezes a gente se depara também. O superintelectual que teve uma experiência com Cristo, que foi para o seminário, que foi estudar, que se tornou às vezes até pastor, teólogo, oriundo de uma motivação genuína, real. Mas em algum momento ele se tornou uma espécie de guardião de alguma coisa, em vez de alguém que se encontra com Cristo. De repente ele se tornou o detentor de um determinado título, em vez de ser alguém que se encontra com Cristo. De repente ele se viu numa espécie de cruzada contra alguém ou contra algo, em vez de ter encontros com Cristo. E então, a exemplo desse que já falou demais, já falei muita coisa, chega. Mas então ele se tornou um teolô chato. E é isso, encontros ao longo do caminho. O difícil de ser o último a responder uma pergunta é que as metáforas já foram usadas. Todas. Né? O Fontana usou cantares aí para fazer analogia. Eu vou tentar com o drama das escrituras. Assim. A importância de se estudar a palavra de Deus, ela é porque a gente perdeu, pelo pecado, a nossa capacidade de reconhecer e conhecer Deus. Então Deus decidiu se revelar de uma forma só. Não foi pela Bíblia, foi por Jesus Cristo. Só que o melhor lugar, a fonte confiável, a fonte de fé e prática para conhecer, andar com Jesus é as Escrituras, né? A gente, reformado, tem aquele negócio, a única fonte de fé e prática, que são as Escrituras. Eu gosto da palavra fonte porque a fonte não é a água, a gente só se alimenta da água. A gente pode confundir que o nosso objetivo é achar a fonte, e aí chega na fonte morrendo de sede, e olha a fonte, eu achei a fonte, e faz um cercadinho na fonte. Então a importância de achar a fonte é porque lá a gente vai beber a água da vida. Então é isso, Deus decidiu se revelar de forma plena em Jesus Cristo para nós, e a gente, com as Escrituras, consegue reconhecer Jesus e reconhecer Jesus andando entre nós. Então eu acho que essa é a importância. Se a gente não estudar a Bíblia, a gente perde a capacidade do sopro do Espírito de reconhecer o que Deus está fazendo e reconhecer o Mestre. Legal. Ziel, tu falaste ali sobre privilégio e responsabilidade, ou tu usou outro termo? Privilégio e responsabilidade, né? Porque às vezes eu vejo, assim, eu falei na minha abertura, das pessoas que acabam assumindo determinados cargos de liderança, até por conta de uma necessidade ali da igreja local. Na tua opinião e na opinião dos demais, às vezes seria melhor a pessoa até recusar esse cargo do que assumir sem ver que esse privilégio que está sendo lhe dado vem com uma responsabilidade que às vezes ele não dará conta de suprir? Seria de bom tom pensar um pouquinho antes de assumir tal responsabilidade, né? É importante a gente lembrar que o nosso ministério não é uma resposta às necessidades, porque as necessidades são sempre maiores do que a nossa possibilidade. Caraca, repete isso. Vamos lá. Foi bom? Vou usar uma imagem de lavar louça. Quando a gente começa a lavar louça, nunca termina, né? A gente vira para um lado, a pilha sobe. A gente vira para o outro lado, a pilha sobe. Se o marido não ajuda, mesmo mulheres, os maridos ajudam, hein? Como é que tá? Complicado, né? Isso. Então, assim,
Ou se na esposa não ajuda, né? Boa. Enfim, as necessidades não são um bom critério para a nossa vocação, né? A nossa vocação é uma resposta a um chamado. Então, se a gente ficar preso nas necessidades, a gente vira um ativista. Nós temos que perguntar ao que o Senhor nos está chamando. Então, a nossa resposta é uma obediência, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. A outra coisa é que, se a nossa resposta ao chamado é um ato de obediência, esse chamado, ele nasce não da nossa fortaleza, ele nasce do encontro da graça com a nossa debilidade, né? Então, quando a graça de Deus encontra a nossa debilidade, aí nasce o nosso ministério. A gente se fortifica na graça, né? E não no nosso diploma, não na nossa pretensa formação. Essa formação também é uma expressão de obediência, uma expressão de graça de obediência, mas é importante lembrar que o nosso ministério não é plataforma de ego, não deveria ser, é um espaço de serviço. Então, quando a graça de Deus vem ao meu encontro, me convoca, me vocaciona para uma realidade, esse encontro da graça com a minha debilidade gera em mim um ministério, gera em mim uma resposta de obediência. E como parte dessa obediência, equipar-me para ela, capacitar-me para ela é importante. Então, às vezes nós temos alguns equívocos que atrapalham mais. Então, a igreja não é show de talentos, né? Não é performance, é lugar de vocacionado. Pastor Raul Gil. Então, a gente não ordena quem é talentoso, a gente ordena quem é chamado para essa história, né? Então, é importante. Bom se fosse, hein, Ziel? Pois é. A gente não ordena quem é talentoso, bom se fosse, sim. Porque não é show de talentos, né? Então, assim, às vezes o melhor que a gente pode fazer para uma pessoa talentosa é dizer assim, espera um pouquinho, vamos dar consistência para esse potencial que você tem. Vamos dar, minha mãe dizia, substância. Vamos dar maturidade, vamos dar carne para esse negócio aqui, para você saber exatamente. Jesus sabia tudo de Bíblia aos 12, não deu um banho nos caras, mas ele não começou o ministério aos 13. Imagina um cara crucificado com 15. Ele esperou 30 anos, 90% da vida dele se preparando para 10% de ministério, né? Então, a lógica do reino é diferente da nossa relação de custo-benefício. Então, quando você ouve pessoas mais velhas, como Billy Graham e outros, você pergunta qual era a coisa que você faria diferente? Eu teria me preparado melhor, teria me preparado mais. E Paulo também a gente costuma, porque não tem os relatos, conversão, e parece que Paulo já era um cara preparado teologicamente, já que descobriu que Jesus é o Messias, é só continuar. Ele tem de 10 a 15 anos antes de começar o seu ministério, depois da conversão. Então, ele se retira, ele tem um tempo ali de maturar as ideias, de entender como aplicar o Cristo. Isso é importante demais, esse preparo. Ivone, nessa questão de preparo, né, você com uma mulher que já ficou algumas décadas à frente da FLAM, da Faculdade Latino-Americana. Acertei o nome? Porque eu estou muito medo de errar os nomes agora, depois de ter feito a abertura errada, que só quem estava ao vivo viu, né? Você que está vendo gravado não viu eu errando a abertura. Mas você que está aí 45 anos à frente de uma instituição de ensino teológico. Nesse tempo, você como uma diretora, não sei qual é o seu cargo, diretora acadêmica, dona, enfim, o que era lá, mas você estava à frente dessa instituição de alguma forma. Você percebeu nessas décadas uma dificuldade das mulheres encontrarem um espaço nessa formação, às vezes até vindo para cá, mas às vezes não sabendo para onde voltar? Nessa tua percepção como uma mulher envolvida com a teologia e o preparo bíblico, qual a percepção que tu tem dentro da leitura que tu faz da história que tu viveu? Bom, primeiro eu vou dar um pitaco na resposta dos meus amigos aqui. Por favor. Olha, eu estou amando e eu me distraio aprendendo o que eles estão falando, mas é magnífico. Só que nessa questão de preparo, uma palavra para vocês, é que muitos também personagens bíblicos se achavam despreparados. E que esse é um sentimento próprio nosso, Moisés e tantos outros. Jeremias. E tem alguma coisa aí que foge do nosso controle, que é o Espírito Santo. É difícil para nós julgarmos quem ele chama, quem ele vai capacitar, como que vai ser a sua história. Então, para você, eu digo, sempre que houver uma oportunidade, pense, consulte a Deus e encare, porque Deus vai te capacitar e abrir portas para você fazer o ministério. Na minha experiência na FLAM, com tantos anos, alguns alunos que eram
aparentemente, ou até talvez mesmo, cabeções vieram e a gente ficou tão orgulhoso, queria tanto que viesse, a escola era pequena e muito íntima, a gente valorizando tanto. Nem sempre depois, quem ficou muitos anos tem essa vantagem, são as pessoas que estão no campo, que estão em outros países, que estão fazendo uma grande diferença no ministério. Não eram os mais, nem sempre são os mais intelectuais, mais fanáticos por livros. Eu já tive alunos muito práticos, mas que são brilhantes onde estão fazendo, porque você vê Deus fazendo na vida deles. Agora, quanto à mulher, às vezes sim, e agora mesmo que cada vez mais tem mais abertura para a mulher, né? Os homens, a nossa sociedade está reconhecendo mais. Mas o mundo da teologia é um mundo predominantemente masculino, do homem, da teologia, por causa da nossa herança judaico-cristã, por causa da história da mulher na humanidade. Então, agora, na teologia especificamente, é um nicho onde tem poucas mulheres. Para o ministério prático é mais aberto, né? Então, eu acho que está aqui a mostra, né? E as mulheres estão aí pastoreando, evangelizando. Mas aí, Ivone, eu vou te cortar, desculpa. Pois mas não. Aí, e eu concordo 100% com o que você falou, é um universo bem masculinizado ainda até. Mas aí é incrível como geralmente as mulheres são mais atuantes na igreja, assim, vários ministérios nós temos mais mulheres atuando. E aí não vai meio que contra aquilo que a gente está falando, assim, elas não tinham que ter também um bom preparo bíblico teológico? Tinham que ter, né? Mas aí a pergunta prática é como faz, né? Porque ao mesmo tempo que tem que trabalhar na igreja, tem muitas outras tarefas, às vezes o peso da casa cai mais sobre ela também. Complicado isso aí, né, agora, né? Como é que sai dessa? Falando de teologia, falando de igreja, nós estamos falando de poder, estamos falando de hierarquia. Então, no mundo da teologia acadêmica é um mundo masculino. Então, daí você encontra dificuldades. O evangelho não. O evangelho nos nivela. E você sujeita uns aos outros. Você não é maior que ninguém, você não pode julgar. Não é que você não quer parecer maior, você não é. E o homem não é melhor que a mulher. Ele não é. Então, o evangelho nos nivela. E a mulher, ela pode servir e serve dentro do lar, onde ela estiver. E as mulheres estão aí fazendo uma revolução na igreja e no Brasil e no mundo. Queira Deus que façam mesmo. Amém. Ao lado do homem, sem nenhuma competição. Isso eu digo, principalmente na teologia, o fazer teológico, produzir teologia acadêmica. É muito menor o número de mulheres. Muito bom, muito bom. Alguém quer complementar, falar alguma coisa? Minha mãe. Olha aí. É minha mãe. Muito bom. E isso tem a ver, eu brinco aqui, mas é verdade. Eu fico até emocionado. Eu cresci aqui, né, no Jovens da Verdade, é um acampamento para quem está nos ouvindo, em Arujá, São Paulo. E eu tinha, de vizinho da minha casa, um seminário cheio de seminaristas, fazendo bullying, brincando e tudo mais. E era interessante que a referência a gente tinha da diretora, fundadora, pela minha vida, era uma mulher. Olha então, só. E aqui é interdenominacional, então você tem todas as denominações, a gente respeita, porque é uma questão de interpretação bíblica. Se vai ser ordenado, se não vai ser. Você tem as linhas históricas, você tem muita coisa. Mas é interessante que quando você vai na praxis, né, que a gente fala isso muito, da teologia, você estuda, você elabora, é importante, mas a praxis, que a gente está ali na prática do dia a dia, foi muito bom como exemplo de ver que no preparo teológico, minha referência é uma mulher liderando todo mundo, os professores e tudo. Então, assim, para mim isso veio diferente, caiu diferente, e hoje eu enxergo essa bandeira. Às vezes eu fico triste, parece que a gente está tão atrasado e não precisamos de ferramentas políticas, se é que você me entende, para fazer esse equilíbrio. A gente já tem o evangelho. Olha aí, sensacional, muito bom. E foi muito legal ver você quase chorando. Faltou, se tu emenda uma palavra ali diferente, tu chora, né? Ele chorou. Ele chorou, né? A gente só não percebeu, escorreu na barba ali. Para tudo. Que nós temos agora, galera, você que ouve o Bibotalk e já pensou em estudar teologia reconhecida pelo MEC, estava um pouco em dúvida e tal, então, agora as suas dúvidas acabaram, porque agora nós temos uma nova parceira quando o assunto é
teologia reconhecida pelo MEC. Senhoras e senhores, ouvintes do BTcast, eu apresento a vocês a FLAM, Faculdade Latino-Americana. E para falar um pouquinho para vocês sobre a FLAM, eu tô aqui com o diretor. Diretor? O que você é lá, Fábio? Eu nunca esqueço. Dono, patrão? Diretor, né? O diretor Fábio Ito, que eu tive o prazer de conhecer ali no acampamento de líderes dos Jovens da Verdade. Bem-vindo aqui ao BTcast, Fábio. Fala, Bibo, ouvintes, tudo bem? É ouvintes? Cara, é ouvintes, é porque o nosso podcast, por enquanto, ele é tradicional, ele é só áudio, então é ouvintes. Então tá. Por enquanto, mudaremos algumas coisas no futuro, mas por enquanto é ouvintes. Fábio, estamos aqui para falar um pouquinho da FLAM, Faculdade Latino-Americana, e é reconhecida pelo MEC e tem um EAD, rapaz, nota 5 pelo MEC. Te falar, isso aí é uma parada sensacional. Por que o EAD da FLAM, bacharel EAD, 100% EAD, reconhecido pelo MEC, ele tem nota 5 no MEC? Qual é o segredo aí? O que vocês oferecem qual é o diferencial pro MEC olhar pra vocês e falar assim, 5 pra eles? Muito feliz de estar aí com a nova parceria aí com o Bibo. Acho que a gente tem tudo a ver. A Faculdade Latino-Americana, ela começa com jovens. Olha aí. Jovens em procura da verdade. Por isso que nós estamos inseridos na missão Jovens da Verdade. Então a gente tem tudo a ver. E a FLAM tem primado aí pela excelência na educação teológica, vinculando a teologia profunda como uma prática importante na vida, na missão. E nós temos nota 5 na ENAD, que é a nota máxima, né? ENAD é uma avaliação dos alunos. Quando os alunos terminam a graduação, eles são avaliados. Então, é a melhor avaliação que se tem, porque é a avaliação direta do aluno. E uma dos diferenciais é que nossas aulas online, elas são ao vivo. Caraca! Então, elas não são gravadas e depois disponibilizadas. Elas são ao vivo, com interação, o aluno pode perguntar direto para o professor. Então, é uma aula como se tivesse presencial. Entendi. Duas coisas, então. Essa nota que vocês têm, né, do ENAD, tá ligado à avaliação dos próprios alunos, ou seja, o consumidor, isso conta muito, muito mesmo. E esse lance de ser EAD, mas a aula é ao vivo. Vamos lá, Fábio, mas quer dizer que tem alunos na sala de aula e tem uma camerazinha lá, ou não? É um ao vivo exclusivo para os alunos EAD? É exclusivo para o EAD, é uma plataforma que é isso? Direto para o aluno pode interagir, mesmo que ele depois não consiga estar ao vivo, as aulas são gravadas, disponibilizadas para ele, tem material em PDF excedente, lives com todas as turmas, Então é uma plataforma interativa mesmo. Olha, eu confesso que eu não conheço todos os EADs, né, do Brasil, mas eu acho que é a primeira vez que eu ouço falar nessa aulas diárias, ao vivo, 100% online, e obviamente que talvez você não consiga assistir todas as aulas ao vivo, mas tá lá. Beleza, eu vou tirar o meu sábado então para tirar o atraso aqui, E as aulas de quanto tempo? Quanto tempo de aula ao vivo, Fábio? 1 hora, 2 horas, 3 horas? O período é como se fosse um período presencial. Começa a aula às 19, vai até às 22 horas. Caramba, o negócio é sério mesmo, velho. Que isso, mano? Porque nós queremos que o aluno tenha uma experiência no EAD como se fosse no presencial. A gente não quer diminuir a qualidade. Caramba! A gente quer aumentar a abrangência, né? Ter alunos de vários lugares, mas que a experiência ela fosse profunda na interação com o professor. Você já deve ter estudado e você sabe que uma das coisas mais importantes não é só o conteúdo da leitura, mas teologia é uma reflexão comunitária. É a relação com o professor e a relação com os demais alunos. Nossa. Então isso a gente não quer perder de jeito nenhum. Tá, mas aí um curso EAD desse, então, é uns R$1.500 por mês, então? Pois é, não é. Nosso curso é R$349 Ufa! Mensais. Mensais. E, caramba, mano. Nós somos uma missão, né? Nós entendemos que nós temos uma missão na igreja de formar pessoas, formar jovens. Então, nós precisamos parar em pé financeiramente, mas a gente faz um preço o mais acessível possível. Lembrando que esse valor que o Fábio acabou de falar é para agora, tá, pessoal? Junho de 2024. Se porventura você estiver ouvindo esse podcast em 2025, o preço vai ser um pouquinho diferente. Obviamente que não tão diferente, mas vai ter reajustes, enfim, normal, a inflação e os índices por aí que acabam influenciando. Mas, mano, eu tô assim, de verdade, pena que o pessoal não tá vendo a minha cara agora de embasbacado, porque é uma experiência realmente, quem puder estudar todos os dias, vai ter essa experiência
experiência quase ao vivo, de poder perguntar e tal, sensacional. E o fato das aulas ficarem gravadas, né? Tipo assim, poxa, eu não pude ter, terça e quarta eu não consigo. Tranquilo, tá lá a aula disponibilizada pra você. Mas vamos lá, Fábio, a pessoa viu a aula depois. Poxa, fiquei com dúvida nesse assunto aqui que a professora trouxe. Ela tem um lugar que ela vai colocar lá a dúvida dela, vai ter o professor, monitores que dão atenção para os alunos, como é que funciona isso? Tem o que nós chamamos de tutores, né? Tutores. Nós temos tutores, tanto na área pedagógica quanto na área administrativa, e todas as perguntas são respondidas em até 24 horas. Então, são encaminhados para os professores, ou o próprio tutor mesmo vai respondendo. Para você ter uma ideia, a tutora da faculdade, ela é doutora em educação. Olha aí. Então, a professora Adriana Torquato. Então, ela está totalmente habilitada para poder já responder todas as perguntas aí que vierem. E uma das questões importantes é que os professores são todos doutores, mestres, mas além disso, uma das coisas muito importantes é que são pastores e pastoras, né? São pessoas inseridas no ministério, pessoas que vivem em igreja, vivem em missão. Então, não é só uma questão de conhecimento teórico, mas de uma realidade missional. Muito bom. Gente, olha só, estão abertas as inscrições para o vestibular do Bacharel em Teologia EAD da FLAM, tá bom? E uma informação importantíssima, você, ao preencher ali o seu cadastro para fazer o vestibular, você escolha o polo de São Paulo e depois ali Jovens da Verdade. Você escolhe o estado de São Paulo e o polo Jovens da Verdade. E aí preenche todas as informações, escolhe a data e o horário para você fazer aí a sua prova, a sua redação. E lá, em informações adicionais, indicação de qual empresa. Você precisa colocar o Bibotalk, tá bom? Até para eles saberem que vocês vieram pelo Bibotalk, mas não é só para eles identificarem que você veio do Bibotalk. Isso vai te dar... O que eles ganham com isso? Exatamente. Não é só eu que ganho. Vocês vão ganhar também a isenção da matrícula. Olha só, já é uma economia aí. Então, vocês me ajudam indicando pro patrocinador que a gente levou vocês até lá. E, gente, se a gente tá indicando é porque a gente acredita, o mais importante é isso, tá? Vitor Fontana, que é aqui do Bibotalk, está envolvido com a FLAM. Isso é um, né, Marcos Botelho, que vocês conhecem aqui dos nossos podcasts, está diretamente ligado na FLAM. Então, assim, por isso que a gente tá indicando, a gente indica aquilo que a gente confia, tá? Então, coloca lá que vocês vieram pelo Bibotalk e segue esse padrão, tá bom? Estado, São Paulo e o Polo Jovens da Verdade. É isso, galera. Bacharel em Teologia EAD, reconhecido pelo MEC, vestibular está aberto aí, tá? As inscrições para o vestibular e para o ano letivo de 2024 estão abertas. Agora, Ito, se a pessoa, mano, eu quero dar um up na minha vida, eu quero estudar presencial lá em Arujá, né, na cidade de São Paulo, eu quero ir pra lá no Jovens da Verdade, estudar lá, tem presencial também. Tem presencial e com a possibilidade, se você mora fora de São Paulo, você é de um outro estado, quer morar aqui com a gente, pode vir, você pode fazer o presencial e ficar no ambiente da missão Jovens da Verdade e ter uma experiência incrível de viver 24 horas, missão e teologia. Muito bom. Tá aí, gente. FLAM, Faculdade Latino-Americana. O link, tá bom? Estará aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com e também no YouTube, tá bom? Joga aí Movimento de Jesus, que é o tema desse podcast, e você vai encontrar ele no nosso site ou no YouTube. Lá você consegue clicar no link, tá bom? Siga direitinho as instruções aí e vá estudar teologia, porque agora teologia reconhecida pelo MEC é com a FLAM. Fábio, obrigado pela tua presença aqui. E o pessoal vai ver o Fábio, hein? Vai aparecer mais vezes aqui. Vamos gravar podcast. Valeu, Fábio. Valeu, até mais. Uma pergunta que o Saulo, ele está falando aqui, ó. Usando o gancho do Fontana, o período de Paulo no deserto, quando ele estava se desconstruindo e se construindo para o futuro ministério, qual a melhor forma de nos desconstruirmos para o preparo teológico, mesmo sendo parciais, ideológicos, políticos, mas um meio de criar pontes sem muros sociais neste mundo polarizado? Chatice teológica, primeiro. Importante essa percepção do que aconteceu com Paulo nesse período no deserto. A gente não sabe. Pode ser que ele tenha usado isso para se desconstruir. Pode ser que ele estivesse evangelizando na Arábia. Paulo das Arábias, né? Mentira. Tem alguns autores... Talvez ele só quis conhecer o Monte Sinai e ter um momento espiritual. Então, assim, mas o ponto é o seguinte. Eu acho que o próprio Paulo, ele inicia uma espécie de resposta em relação a isso no capítulo 12 da Carta aos Romanos. Fazendo uma história longa, curta, porque tem 11 capítulos antes,
Paulo passa 11 capítulos explicando o Evangelho. Aparentemente, para ele, explicar o Evangelho era uma atividade complexa se aquela comunidade era uma comunidade que ele não conhecia antes. Então, ele passa 11 capítulos explicando o Evangelho. A consequência de conhecer muito bem o Evangelho é renovar a mente. E a ideia de renovar a mente significa que esse processo de reconstrução, ele é constante. Para usar a palavra usar bastante, assim a gente usa bem. Acabamos de usar agora? Exato. Usando agora o Tim Keller como uma espécie de gancho também, Tim Keller, ele é um dos caras que popularizou a ideia, muito bem popularizada, que bom que alguém fez isso. Evangelho não é um negócio básico que a gente aprende no começo e agora a gente vai para as coisas mais avançadas. Não. Evangelho é aquilo que a gente aprende e se aprofunda todos os dias das nossas vidas para que a gente possa renovar a nossa mente e desconstruir aquilo que é provocado como corrupção da nossa mente por causa dos nossos próprios pensamentos corruptos pelo pecado, por quem nós somos, pelos nossos desejos. E então, a ideia de desconstrução e reconstrução, ela precisa ser constante. Isso vem com uma prática antiga. Poxa vida, eu vim num encontro de líderes para o cara falar para mim que eu preciso orar mais e ler a Bíblia mais? Num certo sentido é isso. Tem além disso? Bom, tem dentro disso muito além. E aí tem uma pergunta, legal que eu jogo mais uma pergunta na mesa aqui. Boa. Devemos estar preparados para liderar, mas como nos tornamos e nos mantemos preparados? Aí o Kaique ele diz o seguinte: ler a Bíblia é obrigatório, mas como estudar ela? Como se preparar? Como eu sei que o material é bom para estudo? Ler a Bíblia e não passar o olho nela, mas sim realmente entender e crescer maturidade, liderança e tal. Aqui entra uma pergunta no sentido assim de um pouco de curadoria, como estudar? Como é que eu me preparo? Como é que eu que trabalho 8 horas por dia, vou agora criar aqui situações para pergunta, né? Eu trabalho 8 horas por dia, sou voluntário na igreja como líder de jovens, adolescentes, aos finais de semana, e realmente eu saí desse encontro aqui, eu preciso me preparar mais porque eu tenho um privilégio e eu quero me preparar mais. E aí, dicas práticas para essa pessoa? Eu queria que todos pensassem numa resposta para essa pergunta. A minha vai ser curta e é um jabá. Duvido. Dessa vez vai, é um jabá. Tem um livro que chama Mosaico Bíblico, de um autor muito bom, que talvez seja o primeiro passo. Boa, muito bom, verdade. O livro do Botelho é muito bom, Mosaico Bíblico. De verdade, gente, segundo o Vitor Fontana, que é a minha fonte, quando eu cito o Vitor Fontana, é porque, mano, é alguém que entende, né? É um bom substituto para o Entendes o que Lês. Eu acho um livro para nossa cultura e para o nosso tempo de compreensão do que é o texto bíblico para uso no ministério, é um livro, no meu entendimento, superior a Entendes o que Lês do Gordon Fee. Muito bom, ali, ó. Mosaico Bíblico, da Thomas Nelson Brasil, nossa parceira aqui. Ziel, eu lembro uma vez que você falou num encontro de líderes aqui, uns anos atrás, que você não falava no texto que você estava debruçado. Achei interessante. Você acha que é pertinente trazer isso? Eu acho bacana isso. É bom a gente habitar no texto antes, né? Antes de ele virar um texto expositivo, um texto de trabalho, é bom a gente habitar nesse texto com certa antecedência, com certa calma, né? O mais difícil não é ler a Bíblia, gente. O mais difícil é ser lido por ela. Ixi! Uau! Aqui é frases. É a lectius hermenêutica. Isso, né? Provérbios 3, de 5 a 8, né? Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor nos teus caminhos. Então a pergunta pra gente é: como é que a gente reconhece o Senhor nos nossos caminhos? Quais são as dinâmicas do nosso dia a dia que nos permite reconhecer o Senhor nos nossos caminhos? Como é que a Escritura nos lê? Então, se a nossa reflexão, a nossa leitura não nos leva a uma vida de oração, não é uma boa leitura, não é uma boa reflexão. Então, manter o nosso coração suave, convertível, manter o nosso coração atento a ser lido pela palavra, dá tempo para que a palavra encontre os caminhos do nosso coração e abaixe o mato e tire as pedras. Então, a gente faz uma leitura muito utilitária da Bíblia muitas vezes. A gente lê porque tem que ler 10 versículos por dia, a gente lê porque quer usar para algum estudo, a gente lê porque quer falar com alguém, a gente lê porque quer citar numa rede social, mas essa leitura utilitária, ainda que seja boa porque você está lendo a Bíblia, o grande desafio é ler a Bíblia de tal forma que a Bíblia te leia. E quando a Bíblia te lê, ela vai te colocar em pausas, em suspensão, em silêncios profundos, em uma reflexão profunda. Ela vai converter o nosso coração.
Então, essa disposição, essa atitude frente ao texto, a Bíblia não é um ratinho de laboratório que a gente controla com a nossa ciência teológica. Não é um estudo verificável nesse sentido mecânico da ciência. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Como é que a gente se aproxima dela? Com que expectativa a gente chega até ela? Como é que a gente abre esse texto? Como é que o nosso coração se dispõe em atitude permanente de oração frente à palavra de Deus? Não é um objeto simplesmente, é a palavra de Deus. Então, exige uma atitude reverente do coração para ser surpreendido pelo Espírito que salta por meio da palavra. Então, essa postura nos preserva no caminho, nos ajuda a saber que a palavra é a palavra primeira. Agora, Osiel, essa postura nos preserva de nós mesmos no sentido de que, e até tentando pegando uma carona na abertura do Marcos, se eu entendi a abertura dele, Marcos, no sentido de que eu me aproximo da Bíblia cheio de pressupostos. E é meio inevitável, todo mundo aqui se aproxima da Bíblia com a sua história, com a história da sua denominação. A gente tem algum caminho que a gente consiga... Porque isso que você falou, eu penso que se encaixa em qualquer denominação, né? Seja batista, presbiteriano, carismático, pentecostal. Eu penso que essa é a postura. Mas é uma tentação muito grande. Não é nenhuma tentação, eu acho que é inevitável a nossa leitura bíblica já ser inflamada pela nossa história. A gente consegue, o teu livro nos ajuda nisso, Marcos, assim, no sentido de eu consigo chegar talvez um pouco mais desarmado perante o texto bíblico, ou eu nem preciso, a Bíblia suporta essa diversidade e tudo bem. Se é que eu me fiz claro na pergunta. Eu acho que parte da leitura bíblica é a Bíblia nos tornar consciente dos nossos pressupostos. Então, ela revela a nossa ideologia, ela revela o lugar de onde nós estamos lendo, ela surpreende a gente, é a palavra de Deus. Então, parte da nossa relação com a Escritura é permitir que a Escritura nos revele isso, e dizer assim, puxa, isso aqui é a minha forma viciada de ler, essa aqui é a minha forma tradicional de ler, mas eu estou olhando para o texto aqui, relacionando com toda a Escritura e estou me deparando com uma realidade distinta da qual eu estava familiarizado. Então, essa combinação oração, silêncio e leitura evita uma série de atropelos, eu diria. Tem uma coisa que aconteceu um século para cá, nesse último século, que é a teoria da suspeita, ser suspeita do texto, né? E parafraseando a frase do Zé Machado e de outros em Condilize, eu gosto de lembrar, porque é um aprendizado que a gente caminhou aqui. Ele falava assim, nos ensinaram a suspeitar do texto, mas não nos ensinaram a suspeitar de nós mesmos. E é muito legal isso. Então, muito bom. Ensinaram a gente a desconstruir o texto, mas não nos ensinaram a gente a desconstruir a nossa leitura. Que é isso que você está falando. A gente existia, principalmente com os dogmas, ganhando um destaque maior na teologia, na igreja, a gente acreditava-se que a gente poderia fazer uma leitura bíblica neutra, ou seja, não, aqui assim diz a palavra de Deus. Aqui, ó, tá claro. Isso a verdade é essa. A verdade Nossa, eu já disse muito isso, velho. A verdade é que... É isso, e a gente lê assim, como vocês... E aí, com o tempo, a gente percebeu que não, ninguém lê a Bíblia sem cultura, sem o jeito que você foi alfabetizado vai mudar isso aí. Que tempo você nasceu, em que região do mundo você nasceu, como foi a sua tradição teológica, como não foi a sua tradição teológica. Tem tanta coisa aqui eclesiástica que você... E aí, por outro lado, o relativismo vai falar, vai de qualquer jeito, já que você está levando um caminhão para dentro do texto, vai... E também não é assim, esse sou eu. Como é que é? Eu nasci assim, eu cresci assim. A teologia Gabriela. Teologia Gabriela. Então, não é assim. E a questão é o seguinte, essa é uma das chaves, você ter consciência de quem você é para ler o texto, e é um pouco paradoxal. Você só tem consciência de quem você é se você ler o texto. E você precisa, para entender o texto, você precisa ter consciência de que você é, e isso se chama mover do Espírito. Olha, é uma parada cadê que os assembleianos aí? E eu acho que é isso, é a crise de Nicodemos, né? E aí, como é que... Me dá prova aqui, estão falando que você faz tudo. Meu irmão, o vento vem, vai de lá, você não sabe. É assim, é erguer a serpente no deserto. Não tenta explicar tão bem, só sabemos que aquilo nos curou. Então é o escândalo da cruz, né? Bom, para dar uma resposta bem simplesinha à sua pergunta, né? Como que a gente faz para conhecer as Escrituras? E meus colegas aqui, e meus mestres, todos eles, né? Fizeram muito bem.
Amém? Então, bem simplesinho seja humilde diante das Escrituras. E eles depois falaram, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele é quem nos ilumina, clareia, ensina, ajuda-nos a nos conhecer a nós mesmos, isso que ele falou. Quando a gente não conhece nem a gente mesmo, como você quer conhecer a Deus, né? Então, você precisa conhecer a você mesmo, o Espírito Santo vai te revelando suas limitações. E ele vai nos mostrando quem é Deus. E isso é um aprendizado para a vida toda. A gente não chega no ponto e fala, não, agora... Alguns talvez chegaram, mas a maioria de nós não. Continuamos sempre aprendizes, sempre aprendendo dos nossos irmãos mais experientes, ou da experiência que ele teve, eu não tive, os lugares que ele foi, eu não fui. Então a gente está sempre aprendendo e sempre sendo transformado. Esse ensino precisa nos transformar e ele tem que ser como uma luz, que a gente também leva e vai transformando onde a gente está. Não é alguma coisa estagnada. Também procure um mestre, ou uma boa escola, que a gente não pode dar o nome das escolas, mas procure algum mestre para você aprender pode dele. Sim, isso é uma coisa pode boa. sim, a Flan vai ser parceira da Bibotalk. Aí, ó. Servo de Cristo. A Flan. A Flan, o pudim. Uma coisa interessante que eu acho que a gente poderia também, eu queria ouvir os amigos, é sobre como a gente enxerga o texto bíblico. Então, a gente começou aqui falando como a gente se enxerga, vamos dizer assim, essa discussão. Mas eu acho que é importante também a gente falar do texto bíblico. Quando uma metáfora vira um dogma, começa a complicar um pouco, e eu vou explicar o que eu quero dizer aqui. Eu, por muito tempo, cresci que a Bíblia é um manual de vida. E é bonito, assim, a Bíblia é manual de vida. E eu, ao longo... Tem uma historinha que acompanha isso aí, que é do Ford, né, consertando o carro. Era. Você compra alguma coisa, era isso? Não, a história que quando eu vi essa da Bíblia ao manual, desculpa te cortar o teu raciocínio, não esquece, tu não vai esquecer, né? Posso te cortar? Pode. Não, que aí conta a história de que um dia tinha um carro parado, e aí nisso encostou um outro carro, e qual é o seu problema? Eu comprei esse carro aqui, agora ele parou no meio da estrada e tal. E aí o cara vai lá e começa a mexer no motor, e ele faz o carro ligar. Nossa, como é que você consertou esse carro? Não, meu nome é Henry Ford, ele era o criador do carro. Daí então assim, é o seu criador que te deu o manual para consertar a sua vida e tal. Tem um grande problema nessa metáfora. A Bíblia não é um manual da nossa vida, porque o manual ela tem um formato de escrita que parece que ele é assim, se eu estou precisando entender sobre casamento, eu vou nos casamentos da Bíblia. Mas se você for nos casamentos dos patriarcas, você separa. Aí vamos ver sobre liderança. Aí você vai com quem? Quem arranca cabelo dos outros? Neemias. Você vai sobre criar... Plantação de igrejas com Neemias. Formação de igreja e o cara tá lá construindo muro e tudo mais, e templo, e aí Moisés. Então assim, é complicado. Você entende que o manual, você vai na área e a área... só tem gente ruim igual a gente. Então não é um manual. E aí a gente fala, não, é uma pílula para o meu dia. Então você lê os 3 versículos, quer dar aquela recarregada, né? Energia. Aí lembra daquele... Quem estava aqui, quem é velho, tinha aquela caixinha que você falava, você tirava o versículo. Caixinha de promessa. Caixinha de clássica. Promessa. Toda vigília tinha uma, maravilhosa. E aí você puxava assim a promessa, onde pisar a sola do seu pé, e será seu, né? E aí você todo dia tirava assim, vou tirar se você enxergar isso como essa pílula do dia, eu tinha uma brincadeira, a gente teve podcast 2008, não era moda, a gente morreu e aí veio um melhor que é o Bibocast. É tão bom que ele sabe o nome, Bibocast. Isso, continua, vai. Volta tudo e a gente começa de novo, gente. Bibocast. Mas quem errou o nome dos jovens da verdade? É Bibocast na estrada. Isso. Excelente. Eu brincava... Agora bate, vai. Desculpa. Só para descontar. É interessante que eu falava assim, se a Bíblia toda é inspirada, eu falava para meus alunos em seminário, né? Se a Bíblia toda é inspirada, então vamos fazer a caixinha da maldição, porque os versículos de maldição também são inspirados. Então todo dia você tira um versículo de maldição, lê sobre e aí você vive. Então a gente... Lê pro vizinho. Quando a gente tinha o podcast... Cara, faz um livro, Chá com Deus Pai, só de maldição.
seria sensacional. Porque chá é ruim demais, né? Chá de é café. ruim. Chá Mas era amargo, interessante. assim. E quando a gente tinha o podcast, a gente, toda vez que recebia um e-mail mal educado, a gente puxava, a gente fez uma caixinha e a gente puxava um versículo de maldição para os nossos ouvintes que nos criticavam. Sensacional. Fica a dica aí. É legal, legal. Não, o JV foi um grande podcast, cara. Agora, fica o princípio de, às vezes a gente lê como manual, às vezes a gente lê como dicionário teológico, que é um erro, às vezes a gente lê como pílulas para inspiração, e eu vou falar o jeito certo. A Bíblia, a gente tem que ler do jeito que Jesus leu. Então, Jesus, no caminho de Emaús, um dos casos, ele fala o seguinte, e começando pela Torá, né, por Moisés, os profetas, então ele está falando de toda a Bíblia do Antigo Testamento. Ele explicou como toda a Bíblia testemunhava sobre ele e o que ia acontecer, que é a morte e a ressurreição. Então Jesus fala sobre isso. Vocês falam, vocês têm como a vida eterna, e é verdade porque ela fala sobre mim. Então, a Bíblia, ela é um livro que revela Jesus e o Evangelho do Reino. Então é isso que é a Bíblia. Não é um manual, não é sobre você, nem sobre mim, é sobre Jesus a Bíblia. E em Jesus nós nos encontramos. Então, é importante entender o que é a Bíblia. Não precisa, nunca mais vai usar a metáfora do manual. É legal, mas contanto que faça umas ressalvas, porque senão a gente cai nesses... É bom não usar, né? Que daí usa pra dar um monte de ressalva, confunde tudo jovem e adolescente. É melhor não usar. Eu acho que seria muito interessante, você quebrou um aparelho em casa, você ir no manual, você abre o manual e o manual começa assim, livro da genealogia do senhor Toshiba. Você entendeu? E aí, só reforçando o que o Marcos falou, a gente ia ficar muito frustrado com o manual assim. E uma parte da nossa frustração com o texto vem da maneira como a gente quer ler o texto. E a maneira como o texto se apresenta, a maneira como a gente quer ler o texto, e eu só queria amarrar um pouquinho com coisas que o Marcos acabou de trazer, que a Ivone trouxe muito bem e que o Ziel trouxe também, que é o seguinte: a gente pode, de boa fé e de bom coração, ir para o texto como se fosse um manual e frustrar expectativas. Pode acontecer. Agora, pode acontecer também da gente ir para o texto como degrau para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Um meio, né? Um meio para, né? Isso. Uhum. A Ivone trouxe uma coisa muito sábia, que é o meio da teologia e da academia, no que diz respeito à teologia, é um meio de poder. Se a minha aproximação do texto bíblico for imaginar que esse texto vai conferir para mim algum tipo de poder pessoal, de qualquer circunstância, de qualquer espécie, eu nunca vou conseguir me permitir ser lido pelo texto. Não vai, não dá. E isso não acontece só na academia. Pode acontecer na academia, pode acontecer. Você entra na FLAM, vai ser um excelente aluno, venha, nós te esperamos aqui, porque a academia pode sim servir você e não te escravizar. Então venha, seja um excelente aluno, seja um cabeção que faz coisas especiais na prática, tá? Isso pode acontecer. Mas fora da academia, a gente também corre o risco de se aproximar do texto de maneira utilitarista para que a gente obtenha determinados tipos de poder. Seja a consolidação da nossa liderança dentro da igreja, seja um conjunto normativo de regras que, uma vez que eu puder impor dentro da minha comunidade, a minha comunidade vai satisfazer o meu próprio ego e os meus próprios desejos. Agora essa comunidade vale a pena, ela se conformou com aquilo que eu queria, e o que eu queria eu usei a Bíblia para fazer, e eu tornei essa comunidade a minha imagem e a minha semelhança. Olha só que coisa bonita. Então, isso de alguma forma, Vitor, responde à pergunta, né? Como discernir a intencionalidade de nosso preparo? Como o nosso preparo nos tornar um ídolo? É exatamente isso. E aí tem a ver com a Bíblia tal qual ela se apresenta, que é a questão que o Marcos colocou pra gente aqui. Uma coisa é o nosso coração diante da Bíblia, como a gente é lido por ela, e a Bíblia tal qual ela se apresenta. Cara, ela se apresenta como o próprio Deus. Eu vou fazer outra metáfora aqui, correndo o risco de usar mais tempo do que deveria, você me corta. Tá legal, né? Imagina obediente vocês. Imagina o seguinte, segunda-feira, por algum motivo importante, você tem que ter uma reunião com o prefeito aqui de Arujá. E tem que ser na segunda-feira. Será que você consegue um espacinho na agenda do prefeito de Arujá? Olha, dificilmente. É segunda-feira, tá em cima. Você tem que ser muito importante para conseguir um espacinho na agenda do prefeito de Arujá, sendo que você não agendou com antecedência. A Bíblia é o rei do universo, não é o prefeito de Arujá?
dizendo para você assim: pode vir aqui agora, que eu tenho um encontro marcado com você, que eu estou disponível para você me conhecer. E quando a Bíblia se apresenta dessa forma, com o Rei do Universo se fazendo menor, para que a gente possa se encontrar com Ele, eu não posso mais ter uma aproximação, uma abordagem do texto, em que esse texto me sirva de algum instrumento. Não dá, porque a única coisa que eu posso chegar à conclusão é de que aqui começou uma história de diminuição, de redução, de humildade, da qual eu me aproximo sabendo que eu não sou digno, da qual eu me aproximo sabendo que, poxa vida, para falar com o prefeito de Arujá eu preciso ser importante. Agora, diante da dinâmica do universo, quem sou eu? Uma gota no oceano? E ainda assim, o Rei do Universo disse: eu estou aqui para ser conhecido. Daí, livro da genealogia de Cristo Jesus começa a fazer sentido. Eu quero conhecer esse Deus. Ele está se apresentando. E eu não preciso marcar horário. E aí, diante disso, a gente começa a conhecer esse Deus para ficar mais parecido com o Filho dele. E então a dinâmica se inverte, porque o texto bíblico ele se apresenta a nós, ele nos lê, e não mais eu quero usá-lo para estabelecer determinadas estruturas de poder, ou deixar as coisas mais parecidas com aquilo que eu sonhei que eu quero, ou comigo, o que é ainda pior, mas eu começo a me colocar como um servo de Deus para que o mundo seja mais parecido com aquilo que Ele quer. Para que o mundo seja mais parecido com aquilo que Ele quer. Para que as pessoas com as quais eu entro em contato sejam mais parecidas com Jesus. Muda tudo. Não é mais sobre o Vitor, sobre o Ziel, não é mais sobre o meu mestrado, sobre o doutorado do Ziel, não é mais sobre o poder da academia ou o poder interno eclesiástico. Não é mais sobre como a caixa de promessas vai servir o meu dia para me motivar, mas sobre como as promessas de Deus fazem com que esse mundo, a partir da ressurreição de Cristo Jesus, comece a ser restaurado e as coisas erradas comecem a ser colocadas no lugar, assim como o próprio Pai começou a colocar no lugar o próprio corpo de Jesus no terceiro dia, depois dele ter sido estraçalhado como o mundo foi quando a gente colocou crueldade nele. Muito bom. Rei do universo, te dou meu louvor. Essa música é boa. Você sabe, né? O Bibo, eu sempre invejo como você pega umas coisas tão assim densas e joga uma música nada a ver, faz um comentário bacana. É que se a gente ficar... Eu acho que você é o mestre. Estou falando sério, estou elogiando. É muito legal, é isso. Como você não é porque são coisas densas que senão eu paro, fico aqui pensando. Porque já na primeira fala do Ziel eu já não parava, não falava mais nada. Já ficava aqui, mano. Porque, e aí, até já peguei um gancho sem querer, no sentido de que é muito tentador. Eu falo por mim agora, como um produtor de conteúdo, enfim. É muito tentador se aproximar do preparo bíblico para um meio, para a promoção, para a satisfação pessoal. É muito tentador. E eu sei que não é uma tentação só minha. Pastores, diretores, porque é o poder. Acho que aí é só oração, jejum mesmo que sai essa... E deixar a cruz como referência. O que é deixar a cruz como referência? É para lá que a gente caminha, né? Então, todo o poder que a gente recebe é para servir. Cristo está sempre adiante de nós. Nós não estamos correndo na frente de Cristo, nem ao lado. A Bíblia nos ajuda a discernir o passo que Deus está dando na história em Cristo e a gente vai atrás. Então, como é que eu ocupo um espaço de maior responsabilidade sabendo que convém que ele cresça e que eu diminua? Então, o exercício dessa autoridade que eu tenho agora é um exercício de diminuição de quem eu sou para que ele cresça. Quando eu vou para o púlpito pregar, a voz que tem que ser ouvida é dele, não a minha. Eu quero que as pessoas comentem a palavra de Deus, não o quão histriônico é o pregador. Eu não sou o motivo do comentário. Tem que ser o texto que eles ouviram, tem que ser a palavra que foi compartilhada. Isso que é o comentário. Então, a gente não pode desconsiderar que o caminho da obediência é o caminho que nos queda, né? Espanhol, que nos resta, né? Então, essa teologia sem marca da obediência não serve para nada. Então, uma teologia ilustrada que não tem cicatriz, não serve. O meu Senhor tem as cicatrizes na mão da obediência. Então, as cicatrizes têm o seu lugar na história. Foi tocando uma cicatriz que a igreja formulou uma oração, Senhor meu, Deus meu. Então, toda essa elucubração, toda essa reflexão deve nutrir o nosso passo de obediência na história. Então, a cruz está adiante. É verdade que João diz que o caminho de Deus, de Cristo ao Pai é a cruz, o nosso caminho ao Pai é o Filho, mas na experiência da missão cristã, do discipulado cristão, é tomar a cruz todo dia.
Acabou! 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 Isso aí é o Tafarel. Tá vendo pegando. você sendo brilhante? Aí, esse é o Tafarel pegando Vocês têm que pênalti. entender mano. isso. Isso aqui é um show de comunicação. Ele se faz burro para alcançar os burros. Vai! É maravilhoso Ai, isso. meu Deus. Gente, olha só. Tem muita pergunta aqui que envolve a questão hermenêutica, que eu acredito que o livro do Botelho vai ajudar. Um outro livro bom também de interpretação bíblica, que o Vitor vive indicando, também da nossa amiga, grande parceira Thomas Nelson, que é o grande lá de capa dura também. Introdução à Interpretação Bíblica do Craig Blomberg, Hubbard Jr. e o William Klein. Introdução, 800 páginas. Uma pequena introdução, mas, ou seja, começa com o livro do Botelho, enfim. Eu queria agora encerrar que vocês recomendassem leituras que possam ser, né, já recomendamos aqui o livro do Botelho fortemente, mas leituras que possam nos ajudar dentro desse tema ou que vocês julguem importantes para líderes que lideram principalmente jovens e adolescentes aqui. Vou pegar um livro que fez eu me apaixonar por hermenêutica, interpretação bíblica e pela palavra, porque colocou no lugar certo a Bíblia. Eu fui uma pessoa que... Entendes o que lês? Aí seria um plot twist, né? Eu fui uma pessoa, deixa eu só contar minha história. Eu achava que eu não gostava de ler, e talvez eu não goste de ler. Eu fui alfabetizado com dificuldade na escola pública, e até eu encontrar uma coisa que eu gostava, que eu me apaixonei, e aí eu descobri que eu não gostava do que me ofereciam para ler. Escaravelho do Diabo, essas coisas, não foi uma... Mano, a coleção Vagalume, não. Agora perdeu o ponto, hein? Não Poxa, mano, o Assassino Ouve Rádio. Isso. Maravilhoso. Assassino dos 5 estrelas, como é que é? E aí, eu li um livro do John Stott, chamado O Incomparável Cristo. E aquilo explodiu minha cabeça. Porque o Stott ele vai livro por livro no Novo Testamento e vai mostrando óticas diferentes de Jesus que cada um teve. E falando do mesmo Jesus. E depois ele vai para períodos da história da humanidade, da igreja. E como cada período da história que a gente critica, não sei o quê, eles tiveram uma visão de Cristo. E é maravilhoso. Aquele livro assim... Já pensou ser amigo do Stott? Deve ser incrível, hein? Já pensou se estivéssemos aqui nessa palco, alguém que sentou e falou, ô mestre, fala alguma coisa. Alguém que teve na casa do Stott. Jamais, já teríamos aqui. Nossa, já teríamos aqui. Façamos uma tenda aqui para nós, né? Exato. Olha, eu vou na carona do Marcos, vou recomendar o Stott, apesar de ter N.T. Wright, outros a Ultimata autores é maravilhosos também, né? Que estão contribuindo e que é uma delícia ler. Mas eu fico com o Incomparável Cristo e vai indicar o mesmo? Livros do Olha aí, então esse livro é bom mesmo, hein? 2 indicações aqui, Incomparável Cristo. ABU, editora ABU, eu não sei nem se vende ainda. Rapaz, se bobear, a editora Esperança talvez tenha. Pode ser. Mas Estante Virtual não patrocina a gente, mas é um sebo online que tem bastante coisa lá. Então, o Stott. Tem um bem pequenininho, fininho do Stott, bem pequenininho, chama A Bíblia, um livro para hoje. E o capítulo 2, especialmente, que é a relação entre Cristo e a Bíblia. Porque hoje há um debate muito frequente com relação à autoridade do Novo Testamento e se a Escritura é ou não revelação plena de Deus, ou se Jesus é a única palavra de Deus e tal, que não sei o quê. É um debate interessante, né? Vai dizer no mínimo. Mas nesse capítulo 2, com poucas páginas desse livro, A Bíblia, o livro para hoje, o mundo para hoje, Stott trabalha bem essa relação de Cristo com as Escrituras do Antigo Testamento, de Cristo com as Escrituras do Novo Testamento. Ele acaba respondendo a esse pretenso divórcio que se estabelece hoje entre a palavra encarnada de Deus e a palavra escrita de Deus. Então, ali tem uma boa sacadinha para ler. Bem fininho o livro, bem pequenininho, deve ter umas 70 páginas, mas é o livro que você lê e volta bastante. E lê o Gordon Fee, gente, eu gosto do Gordon Fee. Gordon Fee, sensacional. Mas é ótimo. Lançado pela Thomas Nelson Brasil. Só que não é Gordon Fee, não é Gordon um pouquinho mais grosso. É Gordon, mas é Fee. Eu não podia deixar passar, né? Excelente. Eu estava pensando aqui... Você sabe que é um podcast gravado, não deveria ter essa interação, né? Eu não vou me meter na briga dos pais aí. Né? Quem está falando, gente, é o Jaziel Botelho, o melhor formador de líderes jovens do Brasil. É preciso amar. Aí tu me quebra, vai tudo. As pessoas como se Mas era piada ou era sério? Agora ficou eternizado e gravado para sempre. Não, mas sim, mas a gente está no podcast. Foi por isso que eu elogiei A gente está no podcast dele, não posso falar a verdade. Não, mas
Eu estava pensando na pergunta que você fez de livro, eu acho assim, se na sua vida você for ler um clássico, eu acho que é sempre bom ler um clássico, pelo menos um clássico ao longo da vida. E um clássico que meio que resume ou toca nos pontos que a gente abordou hoje aqui, eu acho que esse clássico é As Confissões de Agostinho. É uma leitura que não vai te dar uma fórmula para as coisas que a gente falou aqui. É uma leitura que não vai te dar dicas ou opções práticas para o que a gente falou aqui. Mas é uma leitura que, se você fizer de coração aberto, ela vai te ajudar a te formar como alguém que deseja ser lido pela Escritura e por Deus. É um livro que vai abrir para você a possibilidade de se aprofundar nesse relacionamento, que é o que Agostinho abre em Confissões, como ele aprofundou esse relacionamento na vida pessoal dele. Ele abre as questões pessoais dele. É uma teologia de joelhos. É uma teologia de joelhos, é uma teologia diante de Deus. Então, talvez se for para ler um clássico que diga respeito a isso daqui, talvez você pense que é uma perda de tempo. Mas tem outra pergunta dentro dessa pergunta. Qual versão das Confissões ler? Tá, eu vou indicar aqui a versão do tradutor que foi meu professor, que é pela Penguin, que é a tradução do Lorenzo Mami. A tradução do Brian Kibuka é uma boa editora tradução. Pencal, né? Eu não sabia qual era a editora. Editora Pencal do Brian. Acho que é a tradução mais recente das Confissões. Né? É uma tradução muito boa. Eu acho que são as duas traduções de Confissões de Agostinho que dá pra ler numa boa. É muito nerd, né, mano? Vocês percebem? Assim, ele tá falando da tradução, é muito... Não, mas o Victor Fontana é isso que eu amo no Fontana. Não, o Victor Fontana Se é não fora tiver da curva. isso, eu fico Gente, bravo. a minha indicação é bem prática. Só uma coisa que eu fiquei meio na dúvida, Fontana. Em que edição? Essas duas traduções elas são recentes, então, se não me engano, elas estão na primeira edição ainda. E a dica que eu dou é um livro bem pragmático mesmo, mas eu gosto, tem umas profundidades ali que me ajudaram bastante no tempo de pastorado e liderança, que é Como se tornar um líder servidor, do James Hunter. Sim, o mesmo autor de O Monge e o Executivo. E esse livro dele, que é lançado pela Sextante, ele pega o modelo de liderança de Jesus, o modelo de liderança de serviço de Jesus, e eu acho que tem umas pérolas muito boas nesse livro, bem práticas mesmo, como se tornar um líder servidor, me ajudou bastante. É isso, gente, podcast gravado ao vivo aqui no Encontro de Líderes dos Jovens da Verdade, e a galera curtiu a gravação ao vivo? Bibo, e assim, fica um convite, todo ano nós temos um Encontro de Líderes, todo você ano é pastor ou líderes de jovens ou adolescentes na tua igreja, em qualquer lugar do Brasil, a gente tem um encontro maravilhoso, vem passar um fim de semana pra gente conversar sobre esse assunto e outros. Geralmente acontece em algum período específico do ano, já fecharam a data, gente sempre ainda não? faz em junho, mas a gente tá aberto a mudanças. A mudança. Então fica de olho em qual página para poder se Jovens atualizar. da Verdade, procura no Instagram. Só para procurar Jovens da Verdade no Instagram, o arroba estará aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com ou no nosso YouTube, e você fica por dentro então em 2025, é o próximo. É isso aí. É isso? Então, gente, foi muito legal, passei aqui um tempo aqui e gostei demais. Obrigado, Ivone, pela sua participação nesse podcast. Vida longa ao Flan, tamo junto. Ziel, sempre um prazer te receber no BTcast, servo de Cristo aí, formando muita gente pra glória de Deus também. Vitor Fontana, já é da casa, o cara, Botelhão, tamo together, daquele jeito. Me leva pra Manhattan da próxima, né? Porque só levou o Saulo. E é isso, gente, ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um BTcast. Terça tem BTcast, sexta tem BT Papo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.